E falando da Universidade Austral, né? Como que ela funciona? Me conta um pouquinho mais. Será que precisa de certificação? Será que não? Então, a Universidade Austral, ela é considerada uma das melhores universidades da América Latina e do país, né? No caso, da Argentina, porque ela fica na Argentina, né? Eles possuem um campus próprio, tá? Para medicina, no caso, por exemplo, nossa, eu sonho fazer medicina, já é uma coisa muito interessante, né? Eles possuem um campus próprio para medicina e é super parecido com aquelas universidades norte-americanas que a gente vê nos filmes, sabe? E a intenção deles, na verdade, é colocar os estudantes na imersão, assim, num lugar cheio de estudos, de esportes, né? Daquela intercâmbio cultural com as outras carreiras também, que isso daí é muito interessante, né? Essa realmente é a intenção deles, entregar aquela experiência universitária, né? É um lugar para viver o estudo, né? A cultura, o esporte. E uma coisa muito interessante, né, dessa Universidade Austral é que ela aceita estrangeiros, então fique feliz você brasileiro que deseja ter essa oportunidade de estudar nessa universidade. Você tem a possibilidade de estudar nela, porque eles aceitam estrangeiros. Então, mas perfeito, eu tenho essa oportunidade de viver essa experiência, né, totalmente diferente, claro, né, e que, além de tudo, é uma excelente universidade, então, a gente precisa ficar atento em ver, por exemplo, como que essa universidade, o que ela pede como requisito para eu poder entrar nessa universidade, né? Porque eles aceitam brasileiros, mas aí, o que eu preciso fazer para entrar nessa universidade, né? E falando assim, além de, por exemplo, de uns maiores benefícios quando você fala de estudar, por exemplo, na Universidade Austral, né? A gente se junta com o fato, né? A possibilidade, por exemplo, nossa, quero estudar medicina. Né? Se a gente, por exemplo, fica pensando, eu estou aqui no Brasil, eu quero ter a possibilidade de estudar medicina. Você tem como qualquer um tem. Só que o que acontece? Qual que é a diferença, por exemplo, entre a Universidade Austral, que fica na Argentina, e as universidades aqui no Brasil? Quando a gente decide, por exemplo, fazer universidade aqui no Brasil, a gente vê o primeiro impedimento, a primeira dificuldade, né? Por exemplo, nossa, eu preciso fazer Enem, eu preciso fazer vestibular. Tá? E a gente vê a quantidade de pessoas que tem por vaga na faculdade, né? Na universidade, que também não são tantas vagas assim, mas a gente vê como tem uma disputa entre alunos para poder conseguir uma vaga numa universidade, né? Por exemplo, para uma vaga a gente vê muitos, milhares de estudantes, né? Então, aí a principal dificuldade. E perfeito, esse daí a gente está falando de universidades públicas no Brasil, né? Mas e se a gente falar, por exemplo, de universidades particulares? Tem essa possibilidade aqui também no Brasil. Mas qual que é a diferença, né? Quando a gente fala, assim, falando de universidades, por exemplo, na Argentina, como é o caso da Universidade Austral, a gente vê mais acessibilidade, mais possibilidades de você seguir aquele sonho que você sempre teve, né? Agora, vamos ver, por exemplo, pensar universidades particulares aqui no Brasil. Por mês, a gente está falando mais ou menos pagar uns R$ 5.000 por mês, tá? Não estamos falando no ano, estamos falando por mês. Ou seja, se você não tem essa capacidade, por exemplo, talvez no momento de pagar essa universidade, você entra com um investimento. Mas a gente está falando de um investimento de quase 7 anos, né? Que é a carreira de medicina aqui no Brasil. Ou seja,
E no decorrer dos anos, a gente está falando de um investimento de quase R$ 700 mil. E realmente um absurdo, né? Uma coisa surreal. Mas, tipo, a possibilidade que você vê aqui para você estudar, por exemplo, medicina. Mas, perfeito. Agora, no caso, a gente está falando da Universidade Austral, da Universidade na Argentina, né? Quando você vê, por exemplo, essa possibilidade lá, a gente tem muitos benefícios, no caso de fazer o intercâmbio estudantil, né? Perfeito, eu gostei, escolhi a Universidade Austral. Lá, uma universidade, por exemplo, na Argentina, a gente está falando numa mensalidade a partir de R$ 1.200, a partir, tá? Mas, assim, é uma diferença muito grande entre R$ 5.000 por mês no Brasil a partir de R$ 1.200 na Argentina, né? Então, a gente já está vendo uma acessibilidade para ter a oportunidade de você seguir aquele sonho, né? Mas e além desse benefício, né, que você obtém quando você faz um intercâmbio estudantil, a gente está falando também de agregar nosso valor na sua vida pessoal e profissionalmente falando. Por quê? Porque você vai ter essa experiência diferente, né? Você se torna muito mais independente, né? Porque você sai da zona de conforto que você sempre esteve, por exemplo, morando com seus pais e decide ir atrás de uma nova experiência em outro país, né? Então, essa agrega muito pessoalmente, né? E falando profissionalmente, por quê? Porque atualmente tem muitas empresas, né, que estão na procura daquelas pessoas que tenham esse perfil, por exemplo, sair da zona de conforto, morar em outro país, essa experiência cultural. Então, ter o idioma, por exemplo, o espanhol, como segundo idioma na sua vida é fantástico. O pessoal realmente fica atrás de pessoas que tenham esse diferencial, né? Além de te dar aquela fluência num idioma diferente, né? Além do seu, né? Ter aquele intercâmbio cultural de ir no país, entender o que a pessoa está falando, né? Conseguir se comunicar sem problema nenhum. Isso daí é fantástico, né? E eu pessoalmente falando, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu não falava nada de português. E teve muitos, assim, momentos que eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo. E tinha muito de entender o contexto, né? Então, saber realmente o que a pessoa está falando, entender culturalmente falando o idioma também é muito bom, porque essa gratificação de realmente entender é muito boa e vocês vão ver depois no decorrer, quando vocês forem aprendendo o idioma, ganhando aquele interesse e praticando, né? Que é importantíssimo, além de você aprender o idioma, você praticar muito para você depois virar fluente, né? Quase nativo, porque eu entendo tudo que está acontecendo, tudo que a pessoa está falando, né? Além de tudo, né, quando você aprende um idioma novo, por exemplo, eu decidi fazer um intercâmbio estudantil, né, eu estou aprendendo o idioma, você ganha aquela autonomia, aquela independência, né, no caso, você não vira dependente de alguma coisa, não, você vira totalmente independente, né, você fica sem medos, por exemplo, de entrar numa cultura diferente, porque assim, é muito normal quando você vai num país novo, conheça uma cultura nova, você ficar com um pouquinho assim, medo, né? Meu Deus, será que estou falando certo? Será que estou falando errado? É normal. Isso daí acontece com qualquer um que está se enfrentando com uma cultura diferente à sua. É totalmente normal. Até o impedimento de, às vezes, você falar assim, nossa, vou falar um portunhol. É normal. Mas aí
fica a dica para você enfrentar esses medos, porque se você tiver medo, você realmente não aprende, você não consegue falar realmente o espanhol, não consegue se comunicar, nem entrar nessa imersão cultural, que é muito importante quando você está aprendendo um novo idioma, no caso seria o espanhol, tá? E além disso, por exemplo, nossa, sempre teve, por exemplo, aquele sonho de estudar medicina, mas e se estudar fora? Eu posso voltar na minha terra, por exemplo, aqui no Brasil, e exercer essa profissão? Isso aí é essa dúvida que surge muitas vezes. Então, você consegue sim. Você só traz seu diploma, você tem que validar, no caso, o seu diploma, que tem na plataforma, vocês vão conseguir ver, né, como que faz, quais que são esses passos para seguir, mas sim, é possível, tá? Então, não é um impedimento de, nossa, eu quero estudar no exterior, quero fazer esse intercâmbio estudantil, mas eu tenho medo de voltar e não poder exercer a carreira. Você pode sim. E se, por exemplo, e qualquer carreira, tá? Não é somente medicina, tá? Porque tem muitas pessoas que têm aquele sonho de estudar medicina, mas tem outras oportunidades também. Então, tem essa possibilidade de você voltar e exercer a profissão sem problema nenhum, né? E além de você ganhar aquele reconhecimento de você ter estudado numa universidade em outro país, né? Uma universidade internacional, é maravilhoso, né? Então, isso daí são vantagens quando você decide fazer um intercâmbio estudantil, tá? E no caso, assim, por exemplo, nossa, a Universidade Austral, eu gostei muito, mas enquanto a carreira, se é somente medicina, tem outras carreiras, como que eu posso ver? Não no caso, por exemplo, dessa universidade, não é só medicina, tá? Tem muitas outras possibilidades. Se, por exemplo, o seu interesse, na verdade, é entrar nessa universidade e estudar outra coisa, não é só medicina, realmente tem outras possibilidades de carreira que você pode obter lá, tá bom? E falando um pouquinho assim, no caso... por exemplo, de faculdades lá, né? Tem lá, como eu já falei, comentei, né? Eles têm um campus assim, somente de medicina, mas tem outros campos que que eu vou falar até para vocês. É muito interessante, porque não estamos falando somente de uma carreira, né? A intenção dessa universidade, principalmente, é poder ter essa conexão de estudos com outras carreiras em conjunto. Então, na verdade, é como quando você entra na universidade, você ter aquela vivência, né, de estudo, esporte junto, trabalho, né? Então, é como se fosse uma universidade universitária. Então, essa possibilidade que a universidade pode te entregar é muito interessante na hora de você escolher uma carreira.